Eu trabalho com maquete eletrônica desde 1989. Então, vi sim o começo, a ascensão quanto à parte tecnológica dessa área, na área de arquitetura, através do mercado de arquitetura. Melhor falando, o fato é que 3D Max nem pertencia ao Autodesk, nasceu pela Discrete. O fato é que o V-Ray, que é o sistema de renderização, inclusive um dos mais populares e que se tornou até hegemônico no mercado, nasceu no final dos anos 90. E eu quero falar hoje, sim, sobre o V-Ray e o quanto ele ainda é relevante ou não, né? Primeiramente, queria deixar claro para vocês que isso não é só uma expansão de histórico sobre a área de maquete eletrônica, mas sim para que você avalie melhor suas opções e pense fora da caixinha. O fato é que o V-Ray, ele era não só um padrão, né, no final dos anos 90, ele até há 3 anos atrás, sim, até 3 anos atrás, uma opção quase que padrão. O que o V-Ray tem de interessante, o que é relevante? Ele entrega configurado da forma correta, ele entrega um resultado fotorrealista, seja para imagens estáticas ou para vídeos animados. Então, quando você faz um projeto, seja no Revit, SketchUp, Cinema 4D, Maya, 3D Max, você configurando o V-Ray da forma correta, né, você tem aí um resultado fotorrealista. Claro, isso não é fácil, tanto que para isso existem cursos de especialização apenas em V-Ray. Não basta conhecer o programa que você está habituado, porque o V-Ray ele não se estende, ele não se distribui no seu programa como um plugin convencional, que tem menus e botões. Não, ele se distribui fazendo parte do seu programa. Então, as configurações de iluminação, luz indireta, iluminação global, luz volumétrica, bem como os materiais que simulam mármore, pedra, granito, vidro, metal, etc. Tudo isso você tem que saber aonde configurar no plugin. E não apenas isso, você tem que saber utilizar os materiais corretos, bem como saber configurar a iluminação, aplicar os filtros, jogar a composição da cena, seja um ambiente interno ou aberto. E sim, tem diferença. Ambientes internos e maquetes externas tem toda a diferença em termos de configuração. Quer dizer, você tem que saber não só dominar o plugin, mas saber configurar a sua cena, saber jogar as faces para que a luz incida em determinados pontos, em outros não. Você tem que saber configurar a câmera, enfim. É uma infinidade de parâmetros que você tem que saber lá configurar e alinhar com o V-Ray. E isso leva horas e com muita sorte, indo tudo muito bem, obrigado, você já tem uma familiaridade com esse plugin, mais o seu programa, mais os materiais, mais os blocos que estão lá incidindo em tudo que você está trabalhando, aí as coisas podem ocorrer bem ou não, porque aí tem uma outra etapa chamada renderização. A renderização que muitas vezes leva horas, dias ou até semanas. E você tem que sempre trabalhar com um deadline curto, porque é assim que as coisas hoje ocorrem. O tempo cada vez mais menor e a qualidade sendo mais e mais exigida por parte aí do seu cliente. E o V-Ray, ele tem um calcanhar de Aquiles, que é exatamente isso. A vasta gama de domínio que você tem que ter em relação a ele, mais essa questão da renderização. E de 3 anos para cá, ele deixou de ser hegemônico, deixou de ser uma ideia única, por simples motivo, porque outros programas com soluções muito mais rápidas, como o Enscape, que é um programa de renderização que traz um render em tempo real, ou seja, não tem que esperar mais a renderização, usar a GPU, ou você pode citar aí o Twinmotion, o Lumio, entre outros que eu poderia ficar aqui, o D5 Render, exatamente, o D5 Render também é uma opção que está sendo muito utilizada. O fato é que agora você já tem não só plugins, mas programas de composição de cena que fazem tudo muito mais rápido, onde você não tem que ficar pensando em configurar a luz indireta, configurar a câmera, luz volumétrica, materiais, blocos, efeitos, ou seja, você ganha já um grande tempo, um grande time na pré-produção e principalmente na renderização, que aonde
muitas vezes você tem através desses programas um render em tempo real. Eu falo muitas vezes porque o que acontece? Eles trazem em tempo real a parte bruta, a parte relacionada a materiais, shaders, a parte relacionada, por exemplo, a vegetação, sistema de partículas e pós-produção, ele só entrega na renderização final mesmo. Mas a parte bruta mesmo, disposição de cena, quanto à parte de iluminação, poxa vida, os blocos para estar simulando materiais como mármore, granito, pedra, piso, azulejo, etc. Isso ele já entrega em tempo real. E, enfim, e tem uma vasta gama de outros programas aí como o DAZ Studio, e sem falar da Unreal Engine, que os vulgos motores gráficos, como Unreal, Unity, CryEngine, que entregam em tempo real exatamente aquilo que você vai ver no final, inclusive com opções não só de estar publicando em vídeo, mas também de criando app seja para navegação, para rodar através de dispositivos móveis, mobile, ou de repente realidade virtual, ou até mesmo um computador, notebook, não importa. O fato é que os motores gráficos têm opções que eles nem vão para o processador, eles vão para a GPU e rodam tudo em tempo real e não tem a renderização. Você arrasta, solta e ó, a coisa acontece. O fato é que com todo esse leque de opções, o Overlay ele tem se tornado menos relevante e utilizado sim por aqueles profissionais que já estão habituados com ele, que já estão familiarizados com eles, mas o fato é que o Overlay tem perdido muito mercado, muito mesmo. Por quê? Porque essas opções que não só entregam em tempo real, que eu acabei de citar, ou que são muito mais práticas e você não tem que ter aquela vasta gama de conhecimento em termos de configurações técnicas que eu acabei de mencionar, enfim, elas são muito mais produtivas e algumas são gratuitas, como por exemplo a Unreal Engine, a Unity, a CryEngine, o Twinmotion, que é um custo baixíssimo e gratuito para quem faz o cadastro, para quem já utiliza a Unreal, por exemplo, entre outras mais, tá? Entre outras tecnologias. O Blender então também é um capítulo à parte. Vale aí, o Blender agora ele tem uma renderização em tempo real, ele é totalmente gratuito. Você compõe a cena, você tem um render em tempo real e na pós-produção, no render final também é tudo muito mais rápido. Então quer dizer, hoje você tem um leque de opções muito grande e o Overlay cada vez mais ele está tendo que se reinventar. Ele ainda é o preferidinho, ainda, e eu digo por quê? Ainda 3 vezes. Porque o que acontece? O pessoal que trabalha com a parte de cinema, séries, essa indústria cinematográfica, essa indústria mais artística que não busca algo arquitetônico, o pessoal precisa de vídeos em 4K e às vezes até 8K. Então isso o Overlay ainda entrega. Os outros que eu mencionei também entregam em 4K. Mas o fato é que a indústria tem muitos profissionais que ainda estão muito mais familiarizados com o Overlay. Estamos num processo de transição em que aos poucos o Overlay está deixando de ser tão relevante, está perdendo para a convergência, sim, perdendo para a convergência tecnológica e de opção de quem pensa fora da caixinha. Não estamos falando de profissionais independentes, mas estamos falando de grandes estúdios que já não estão utilizando o Overlay como antes e estão optando pelas outras opções que eu acabei de mencionar. O que eu acho que é interessante? Você saber não só o próximo passo, que no caso é sim estar inteirado com essas novas tecnologias, essas novas tendências que eu mencionei, e não desprezar o Overlay. Ele vai continuar sendo sim relevante, até porque ele é integrado com alguns outros programas. Por exemplo, o framework, o motor gráfico Unreal Engine, tem a opção de você instalar o Overlay. Se você não gosta do nível de renderização, do nível de resolução gráfica da Unreal Engine, você pode utilizar o Overlay. Então dá para instalar o Overlay na Unreal e você não precisa saber configurar nada. Você vê que ele está tentando se reinventar junto àquilo que está, vamos dizer assim, no top, aquilo que está no hype da onda. Então assim, ele está tentando sim se reinventar, uma vez mais o Overlay, porém ele já não é um fator hegemônico, um fator que é padrão no mercado. Ele já não é um padrão determinante no mercado, porque os profissionais estão indo sim para outras opções. Eu vou ser bem sincero com vocês, Twinmotion, Lumen, por exemplo, Enscape, D5 Render, para mim são programas que não me surpreendem, porque no começo dos anos 2000 já havia outros programas, principalmente no mercado externo, como o Bryce 3D, programa que inclusive eu sou o criador dos cursos no Brasil e que eu sempre estive divulgando muito, e até hoje tenho vários alunos de Bryce. Já vi outros programas muito mais fáceis que os programas atuais e que entregavam resultados de renderização tão bons quanto quem usa Overlay. Enquanto uma pessoa demora muitas vezes para, poxa vida, configurar uma cena, não importa se aberta ou se fechada,
entre 3 a 5 horas, que essa é a média mínima para se configurar uma cena realista, uma cena legal, no Bryce com um clique só você conseguiria ter o mesmo resultado. Então o que acontece é o seguinte, só para que vocês entendam, aqui no Brasil, infelizmente, muitos profissionais da área de arquitetura ainda pensam muito dentro da caixinha, ainda não conseguem, poxa vida, abrir o seu leque de opção e sua visão está aberta a novidades e convergência e se antecipar às mesmas. Lá fora isso é comum, isso faz parte da cultura. Você está trabalhando com opção A, B, C ou D e muitas vezes com todas juntas, cada uma no seu quadrado, cada uma muitas vezes, poxa vida, servindo muito bem a uma necessidade X, Y, Z ou W. O fato é que o V-Ray ele não é tão relevante quanto antes, é essencial? Também não. O essencial é você estar inteirado com o que é usado no mercado. E o V-Ray com certeza ele tem deixado mais, vamos dizer assim, lacunas abertas para outras ferramentas que você também deve levar em consideração. As ferramentas, como o nome já fala, são ferramentas, não são um fator determinante do seu trabalho. Mas uma coisa eu sei, tempo e custo são sim fatores determinantes. E o V-Ray, você sabe, ele não é gratuito e essa questão do tempo de usar muito ainda do processador é um fator determinante muitas vezes para que você pense se vale a pena. Muitas vezes você está com 2, 3 projetos no mês para entregar e você pode acabar se complicando com a entrega de um ou de outro. Aí vem a pergunta, mas o 3D Max agora está com um sistema de renderização em tempo real. O Max está com um sistema de renderização em tempo real? Sim, mas não é no nível final, do produto final, é apenas para que você tenha uma ideia de como a coisa está ocorrendo. Por quê? Porque os programas como Max, Maya, entre outros mais, Cinema 4D e por aí vai, eles estão verificando que é necessário você começar a usar a GPU para entregar um render em tempo real antes de usar o processador, para que não se perca tanto tempo. O pessoal da área de arquitetura, eles precisam de tempo, eles precisam ter essa questão de tempo não só otimizado, ganhar no processo do desenvolvimento e ter uma ideia de como vai ficar, né? Não dá para ficar esperando renderizar tudo para depois ver se ficou bom, se ruim, ou se tem que mudar alguma coisa ou não. Enfim, eles precisam mandar uma contraprova para o cliente, um trabalho já para pré-aprovação, como também eles precisam continuar ganhando na qualidade. Então assim, em suma, o V-Ray está cada vez mais e mais menos relevante. Cabe a você saber explorar as outras opções do mercado.